Galera, como ele falou, prazer, para quem não me conhece, meu nome é Anderson, mas todo mundo me conhece por Mineiro. Como ele falou, hoje a gente vai tocar um pouco lá de Mateus 10, como Jesus escolhe os 12. Então, antes da gente introduzir, quem já tiver com a Bíblia aberta, estiver lendo aí, não sei, fazer um revezamento, ou não ler o capítulo inteiro para nós iniciarmos aí, beleza? Capítulo 10 inteiro, do 1, aí ele vai do 1 ao 42. Chamando seus dois discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos dois apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, Deus traído. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partir. Ao entrarem na casa, salvem. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não vos receber nem ouvir essas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem da casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre homens. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os aceitarão na sinagoga dos deuses. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas. A eles e aos gentios. Mas quando nos prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais, e os pais os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa deixar
quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem na luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também me confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que quem ama, fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de injusto. E se alguém quer mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um daqueles pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém? Vamos ter uma palavra de oração antes de nós começarmos. Aí a gente vai discorrendo muito bem desse capítulo. Senhor Deus e amado Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, reconhecendo que somos limitados, Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, ó Deus, colocando as nossas vidas, o nosso coração diante de ti, Pai. Nessa noite o Senhor possa se manifestar nas nossas vidas, Senhor, falando na nossa alma, falando no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, com aquilo, Pai, que o Senhor tem para cada um nessa noite, Senhor, neste lugar, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que não sejam palavras jogadas ao vento, Senhor, mas que seja o Senhor falando através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te rendemos graças, Deus. Amém. Antes de nós começarmos, eu queria passar para vocês, se a gente pegar, quando eu comecei a ler esse capítulo 10, ele é rico em muitos princípios. E eu fui pontuando algumas coisas e fui tentando trazer dentro daquilo do contexto que nós vivemos hoje. E eu comecei a me reportar algumas coisas que aconteceram na era da história 2000 anos atrás. Os historiadores dizem que Jesus viveu há 2500 anos atrás. E naquela época tinha um cara chamado Júlio César, que era um dos imperadores da Roma Antiga, do Império Romano, onde naquele momento histórico esse cara ele era tido como um herói, mas ao mesmo tempo como um ditador, porque naquela época, antes de Cristo, Júlio César vem antes de Cristo, acontece o que? Roma vivia uma república, e Roma vivia uma república abastada. Porém o Senado de Roma naquele período era um Senado corrupto. Por quê? Esse cara era um cara muito conhecido por Cícero, que era um orador intelectual da época, um intelectual romano. E esse cara foi gerado por esse tal de Cícero, esse tal de Júlio César. E Júlio César era reconhecido pela sua força militar, porque ele era um militar, e a Roma só se tornou república por conta desse cara. Só que por um período ele trocou a República de Roma
por uma ditadura de poder, onde ele se perpetuou no poder. Só que ao passar do tempo, o povo foi ficando entristecido com esse cara e houve uma insatisfação em Roma por conta da ditadura imposta por Júlio César. Acontece que em 14 a.C., esse cara é assassinado. Esse cara é morto e assume o poder o sobrinho dele, que era Augusto, imperador, que reinou na época de Jesus, em 27 a.C. E ele faleceu em 14 depois de Cristo, e ele reinou em todo esse período. A gente vai ver que nesse período todo tinha Herodes que regia, então a gente vê na Bíblia a figura de Herodes, de Pilatos, mas tudo passava por esse imperador. Por quê? Quando ele assume num contexto onde a Roma era reconhecida por uma cidade de tijolos. A ditadura foi tão ridícula que no começo houve a bonança em Roma. Quando aquele cara, antes de ser assassinado, que era Júlio César, Roma entra num período de escassez gigante. Tanto é que quando Augusto sume, o legado desse cara é que na história, no período onde Jesus viveu, que ele pegou uma Roma de tijolos e entregou uma Roma para o povo em mármore. E esse cara era conhecido como guardador das artes, guardador das letras na história, é um cara muito bem quisto no meio da história. E ao longo do período que ele governou, ele começou a entender que a ditadura aplicada pelo tio não funcionava naquele período para a satisfação do povo. Então ele volta a tornar de fato a Roma, que era a república que passou a ditadura, a Roma se torna uma monarquia. E dentro dessa monarquia, esse cara ele tinha o poder sobre o cônsul. Se a gente traz para o nosso contexto hoje, é o mesmo contexto que a Roma vivia, porque a gente tem escolas da Roma antiga até hoje, da Grécia e tudo mais, dos pensadores, e um cônsul nada mais era um cara que tinha o domínio sobre a política e o comércio. E ele falou, eu vou abrir mão de tudo isso. E tinha uma área do Império Romano que chamava tribunos, que era onde o Senado discutia como eles faziam a distribuição de renda para o povo. E esse cara, no final das contas, ele cai na graça do povo. Por quê? Diz na história que esse cara foi o cara que mais distribuiu bens em Roma. Tanto é que é o período histórico de Roma até a Roma atual, esse período que ele reinou, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, ficou conhecido como os anos de ouro de Roma. Por que eu estou trazendo isso? Justamente porque eu acho que é um contexto muito parecido com o que nós vivemos hoje no Brasil. Não só no nosso contexto religioso, mas como no nosso contexto político. Então eu comecei a pontuar alguns princípios, porque se nós nos deixarmos levar pelas ideologias que é implantada nas nossas mentes hoje, seja ela religiosa ou seja ela política, a gente sempre vai se deparar com uma figura de poder, seja ela republicana, seja ela ditadura ou seja ela monárquica. Então, de alguma forma, a gente sempre vai se chocar com esse imperativo de poder. E Cristo está mostrando aqui nesse capítulo 10, ele já começa como? Ele reúne os 12. Em alguns estudos eu fui vendo, quando Jesus começa a chamar os 12, alguns teólogos acreditam que Jesus está fazendo uma dimensão às 12 tribos de Israel. Por isso que Jesus ali no momento ele resolve chamar esses 12. Coincidência? Não, para alguns teólogos seriam que ele fazia uma dimensão para o quê? Para que o povo ali entendesse a pedagogia de Cristo no sentido aqui, que o Evangelho a ser pregado, o reino de Deus anunciado aqui no capítulo 10, seria para todos os povos. Para que a igreja em si, para que o povo de Deus se levantasse como proclamadores do reino de Deus e não mais do reino de César. Então a gente vai ver alguns relatos na Bíblia, juntos com os relatos históricos, que não tem nada a ver com a teologia, a gente vai ter alguns desses caras citados, que é Herodes, que é Pilatos. Então você vai ver Jesus citar César quando? Desde César, o que é de César. Então muitas vezes a gente confunde esse período no qual Jesus estava inserido. O poder de Júlio
Júlio César era tamanho no período que a família reinou em Roma, que o Marco, eles não conheciam o Júlio César, o Augusto, depois vem Tibério, e aí vai vindo os sucessores desses imperadores, todos esses ficaram marcados como a era de César. Tamanha era a influência de Júlio César em Roma. Então a gente vai deixar, fica evidente e claro aqui, que além de Jesus, ele está dando um tapa de pelica na cara dos religiosos, Jesus ele estava indo à contramão do sistema. Então eu pontuei alguns versículos para nós aqui juntos discorrermos. Primeiro esse versículo do 1 ao 4, onde ele tem a narrativa do quê? A narrativa de chamar os 12. Então na realidade Jesus está falando aqui, o reino de Deus é para ser proclamado a todos os povos. Então esse é o primeiro imperativo. O papel da igreja é tomar para si as dores e as implicações do reino de Deus. Porque quando a gente começa a decorrer o texto, a gente vai ver que o evangelho da cruz ele não é esse mela-mela que o pessoal anda pregando. Que se prega, mas que não se pratica. Então o interessante depois desse capítulo 1 e 4, onde Jesus narra a chamativa dos 12, e começa a chamá-los pelo nome, o que fica marcante aí é se nós pararmos e lermos novamente o versículo 8 e 9. Quem tiver aberto aí, lê o versículo 8 e 9 para nós, por favor. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, queimai os leprosos, expulsai os demônios, e graça a Deus. Então, Senhor reis, de outro vem de graça, vem de pobre e nosso Senhor. Legal. Então ali essa é uma narrativa. Se a gente lê na narrativa no versículo 7, isso aí é a autoridade que Jesus atribui aos discípulos. Se nós lermos o versículo 7, o que Jesus está narrando no versículo 7 aí? Qual que é o imperativo aí no versículo 7? O que ele fala no versículo 7? Pregar a mensagem que onde for. E aí lá no versículo 7 ele vai falar o quê? Por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Então Jesus está falando uma coisa que se a gente pegar aqui, a gente vai vir em Mateus capítulo 3, versículo 2, quando João Batista anuncia a vinda de Cristo. Então naquele momento ali, o que Jesus está fazendo? Aquilo que João proclamava, estava sendo proclamado no Cristo ressurreto. Então o reino está próximo. Então o que Jesus estava falando para os caras ali? Meu, aqui não é o reino de César que funciona. Aqui não é o PT, não é o PSDB. Aqui o que funciona é o reino dos céus. Que o reino dos céus seja estabelecido nas nossas vidas. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus vai ser proclamado pela vida de vocês. Então eu estou reunindo os 12 aqui para proclamar o reino dos céus através da vida de vocês. Porém, nessa proclamação do Evangelho, há uma palavra que o Carlinhos Queiroz gosta muito, e aí, nesse contexto de proclamar o Evangelho, seria a partir daí na vida dos apóstolos o quê? A peregrinação. E aí que é o problema, aí que é custoso, e aí que é a contramão de César. Então como que Deus, Jesus que era soberano, Pai, Deus amor, Deus pacificador, como é que ele pode olhar um contexto onde Roma, politicamente, economicamente, o comércio caminhava bem, e Jesus olhar para os caras e falar, peraí, não tem nada a ver com isso. O Evangelho de César não tem nada a ver com isso. E meus discípulos estão indo proclamar, aqueles que eu levantei, aqueles que me reconhecem como Cristo, vão proclamar o reino dos céus que vai à contramão disso. Esses caras vão peregrinar para proclamar o meu Evangelho, que vai à contramão de um imperador que caminhava, vamos dizer assim, num bem-estar político, econômico, comercial tranquilo. E Jesus é pontual nisso. O que está próximo é o meu reino, o que vai ser proclamado é o meu reino. E através desse contexto de peregrinação, o que Jesus vem para nós é um imperativo o quê? De abrir mão. Então o que Jesus está falando é abrir mão. Porque se a gente começa a discorrer o texto abaixo, Jesus ele vai fazer referência ao quê?
vocês não levam sequer uma túnica, vocês não levam nada. Então o contexto de peregrinação ali de Jesus, a chamativa de Jesus para os discípulos é o quê? Se vocês vão proclamar o reino, vocês vão viver da maneira que meu reino vai ser estabelecido nessa terra. Da maneira no qual eu vim trazer o reino de Deus nessa terra. Então a peregrinação nada mais é que o que para os discípulos? É abrir mão. Então eu estou indo abrir mão para proclamar o Evangelho de Deus, para proclamar o Evangelho dos céus. E se nós lermos no versículo 10, quem puder ler aí o versículo 10, para a gente poder dar continuidade. Não é veneno no saco de gás, nem portanto, o trabalhador exige o seu salário. Então aí é mais uma coisa que me pegou. Porque se nós formos analisar o contexto todo desse capítulo, desse versículo 10, quando Jesus começa a narrar para eles não levarem, e no final ele fala assim: todo trabalhador é digno do seu salário. Então, nesse contexto de peregrinação, de proclamação do reino de Deus, do estabelecimento de Deus nessa terra, que era através da vida de Cristo, ia começar a ser anunciado pelos apóstolos, pelos discípulos. Então, se nós analisamos esse contexto, pô, mas Jesus fala para os caras não levarem nada, mas ele fala assim: pô, vocês são dignos do salário de vocês, porque vocês são proclamadores do meu reino, vocês são peregrinos. Só que quando a gente começa a analisar alguns contextos na cultura judaica, se você analisar o contexto judaico, primeiro, quem andava descalço eram os escravos. Todo mundo que andava descalço na época de Cristo era tido como escravo. Na antiga emancipação do Império Romano, dentro do sistema dos judeus. Então, quando a gente pega essa narrativa de que Jesus fala não leva nada, levam uma única túnica e vocês são dignos dos seus salários, nada mais do que Jesus está falando ali é o quê? O Evangelho de Deus, a peregrinação, está no sentido de nós abrirmos mão de tudo. Se nós formos trazer para a ótica do mundo onde nós vivemos hoje, se você trabalha, você ganha. Essa é a ótica capitalista. Isso é o que rege a economia. O trabalhador, o patrão e o trabalhador. Então você trabalha com o seu patrão tem um lucro maior sobre você, entendeu? E você tem o seu ganho, o seu sustento, e aí as classes de consumo consumem e gerem uma economia qualificada. Só que o Evangelho de Cristo é ao contrário. Jesus está falando para os caras: vocês são dignos do salário, vocês têm direito, mas nem sempre vocês vão ter isso sobre a mesa. Então, quando Jesus fala, vai e não leva nada, Jesus está simplesmente falando o quê? Vocês vão depender unicamente e exclusivamente de mim. Vocês são dignos do salário de vocês? Sim, mas nem sempre vocês vão ter isso sobre a mesa. Então, se a gente for trazer essa narrativa, a gente vai ver isso na igreja de Atos. O que a Bíblia fala na narrativa do contexto da igreja de Atos? Que a igreja caía no quê? Que a igreja caiu o quê? Na graça do povo. Porque é uma igreja que tudo partilhava em comum, eles dividiam os bens, eles levavam aos pés dos apóstolos. Então a distribuição era uma distribuição de generosidade. Então não era igualitária, mas era uma distribuição generosa. A Bíblia narra no seguinte fato: era distribuído conforme a necessidade de cada um. Então o que Jesus simplesmente está falando para nós é que o Evangelho de Cristo está alicerçado na generosidade. Ele está alicerçado na gratuidade, na doação desinteressada. Ao contrário do mundo, ele é livre da meritocracia. O Evangelho de Cristo, ele está alicerçado simplesmente na generosidade. Na generosidade e no desinteresse livre de qualquer interesse. Ao contrário do mundo. Então eu trabalho para ter meu sustento e sustentar minha família. O que Jesus está falando ali nesse imperativo é simplesmente o contrário disso. O proclamador do reino
que acontece? Vocês têm direito, mas é um desinteresse total da parte de vocês para proclamarem. Então o que Jesus está mostrando, além de tudo isso, é o quê? Cara, vocês têm que começar a proclamar meu Evangelho e gerar a proclamação do meu Evangelho, aquilo que nós já ouvimos muito falar, que é a questão do quê? Do reino de amigos. Então, pô, como é que Jesus manda um cara, fala assim, você vai sem nada, você não tem direito a portaria nenhuma, porque a minha graça te basta, se de graça foi te dado, de graça dele. Então, se Jesus está falando isso e manda esses caras e fala assim, vocês vão entrar na casa, se pôr sobre a mesa, vocês vão comer, se não pôr, vocês não vão comer. Se vocês chegarem lá e eles quiserem ouvir a palavra, amém. Se eles não quiserem, chacoalha o pó das sandálias, queima e fala a paz. Se a paz for com eles, eles aceitam, amém. Se não for, a paz volta para vocês. Então o contexto de Jesus, primeiro contexto de paz, na narrativa judaica a gente vai ouvir o shalom. Eles se saudavam assim, shalom. Que o shalom no contexto ele está ligado à paz, que é o que a Bíblia narra. Só que se a gente for no contexto mais profundo de shalom, o shalom ele vai num contexto aplicado para todos os cidadãos e para todas as nações. Então a paz ela está envolvendo a todos, ela não está envolvendo somente. Então o que fica claro e evidente aqui, recapitulando, é que nós temos, em maior e menor grau, uma tendência a dar ouvido para aquilo que o sistema tem apregoado através de nós. Isso é fato. Isso eu sou assim, você é assim, todo mundo é assim. Porque a gente vive num sistema regido pelas leis de César. Porque por mais que nós temos crise, hoje nós temos condição de tramitar de maneira plena, desde que nós cumprimos com as obrigações sociais que a sociedade nos impõe. Esses caras estavam indo totalmente a contramão disso. Então se você pega esse versículo 8 e 9, caminhando para o 10, fica nítido isso. A visão do reino de Deus baseada na generosidade e no desinteresse total das coisas. Então além de Jesus estar insinuando para os discípulos, proclame o Evangelho, a pedagogia de Jesus para esses caras é o quê? Vocês são totalmente dependentes de mim. No meu reino é diferente. No meu reino, muitas vezes vocês vão ter direitos, mas muitas das vezes esses direitos não vão ser lhes concedidos. No meu reino, vocês vão ter que cair na graça do povo. Mas aí nós vamos ver no contexto mais para frente que a Bíblia, Jesus fala para eles que ele vem como espada. Então Jesus é justiça. Então como é que eu trabalho esse contexto de cair na graça do povo tendo que levar a espada? Jesus fala que o filho veio para matar o pai, para jogar a nora contra a sogra. Então a gente começa a pegar alguns pontos bíblicos aí, e a gente vai caminhar depois para o versículo 9 novamente, que é essa questão do reino de amigos, de cair na graça do povo, a própria igreja de Atos e tudo mais. Nós começamos a ver algumas coisas acontecer no nosso contexto religioso, agora fugindo um pouco do nosso contexto político. Quando Jesus fala para esses caras irem de casa em casa, falando para eles, o sustento de vocês vai depender daquilo que colocarem sobre a mesa. Então a gente começa a entender que o contexto dentro da religião é diferente disso. A gente começa a colocar algumas implicações no contexto de aplicar as pessoas perguntando a elas o que elas têm e não aquilo que elas podem dar. Então a religião é essa religião do bom uso. Então as pessoas chegam na igreja, como diz o pastor Ed Nenê, você precisa pedir para o cara um antecedente dele, de boas ações. Sendo que na igreja teria que ser o contrário. Na igreja a gente teria que pedir para o cara os antecedentes criminais dele. E falar para o cara assim, aqui você não precisa dar, aqui você vai vir para cá para receber. E foi justamente isso que Jesus, até essa narrativa do capítulo 10, do versículo 10, do versículo 12, Jesus está ensinando para esses caras.
Jesus está ensinando primeiro, junta esses 12, vocês são só um pouco, vocês vão proclamar o meu evangelho e vocês vão unicamente depender do meu reino. O que direciona a vida de vocês não é mais o reinado de César. No reinado de César você faz e lá você tem direitos. Lá você vende um pardal por um preço justo e não 2 pardais por uma moedinha. Porque Jesus sabe quanto fio de cabelo vai cair da sua cabeça, quanto fio de cabelo tem na sua cabeça. Então a soberania de Deus está sobre a vida desses caras em todo momento. Só que para a soberania de Deus estar sobre a vida desses caras a todo momento, eles tinham que entender que a implicação do reino de Deus ela é uma implicação de desinteresse, generosidade, de mútuo altruísmo. Esse é o princípio evangélico, que vai a contramão muitas vezes daquilo que nós pregamos. Muitas vezes daquilo que nós pregamos como ideologia política, como ideologia social, é aquilo que a gente vive dentro da nossa própria casa. Então a gente busca o nosso comodismo muitas vezes, nem dentro do nosso conforto, mas dentro do nosso luxo. E o que Jesus está deixando explícito para esses caras é o quê? Vocês não vão com nada, mas vocês não vão com nada. Vocês vão depender de mim. E outra, para vocês caírem na graça do povo, vocês vão ter que gerar um reino de amigos. Vocês vão ter que ser uns caras bacanas, caras bons de relacionamento. Porque ninguém quer receber em casa um cara chato. Então o cara bate na porta, vem anunciar o reino. Mas aí a gente encontra o imperativo de legalismo, de religiosidade, de abuso de poder, de paternalismo. Isso se encontra onde hoje? É só dentro da sociedade que nós vemos fora do contexto religioso? Ou essas características elas são implicância dentro do meio das igrejas que nós vivemos hoje? Paternalismo, abuso de poder. Então como é que você, sendo apóstolo de Cristo, e eu sendo cara, aliás, eu sou apóstolo e você está me recebendo. Se eu tivesse essas características, você me receberia? E por que as igrejas hoje que têm essas características, elas lotam? E é o contrário do Evangelho de Cristo. Que os apóstolos iam até as pessoas. Hoje as igrejas, hoje o cara vai até os apóstolos. Qual que é a implicação? A gente tem vivido o reino de César ou a gente tem vivido o Evangelho de Cristo? A gente tem proclamado o reino de João Batista. Hoje nós vivemos uma realidade que os apóstolos vão até as vidas? Não. Com a mão ao vento, eu não sei se eu tenho, se eu não tenho hoje, mas eu tenho a convicção que nem os lírios do campo se vestiram, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Então, ao contrário de tudo isso, hoje a gente vive o Evangelho de César, a proclamação do reino de Deus, e a gente começa a colocar as nossas forças nisso. Então, quem vai resolver o problema do Brasil não é uma igreja que se levanta forte no contexto político, e quando eu falo igreja, somos nós. Não, é o PSDB. Quando a gente fala no contexto que os apóstolos iam até as casas desses caras, esses caras eram recebidos e já partilhavam vida. Hoje é um contexto ao contrário, onde esses caras que às vezes não têm nada, não conhecem a Cristo, eles vivem uma escassez espiritual, emocional e financeira. E muitas vezes eles não têm. E eles tiram para enriquecer o alto clero da igreja do Brasil hoje. Então é uma coisa que, se a gente traz para o contexto, ela é muito nítida. E por que lota? Porque essas pessoas vão até esses caras que têm essa visão paternalista, essa visão de abuso de poder, que era totalmente aquilo que Jesus não ensinava para esses caras. É porque eles trabalham na perspectiva de uma falsa esperança. No período que Jesus vivia, quando João Batista proclamava, a proclamação do judeu era Cristo. Então ele já proclamava. E para os religiosos isso é absurdo. Era absurdo. Então quando Jesus vinha, e aqueles que viam em Cristo o Filho de Deus, eles colocavam esperança naquele cara.
Porque via que o recado dele era o quê? Generosidade, desinteresse, de partilha, do sacerdócio universal. E não fazer o contrário como muitos têm feito hoje, como João fala, os caras estão recosturando o véu. Então se a gente começa a olhar a narrativa, depois desse versículo 12, a gente vai cair lá no versículo 16, que a gente já narrou o quê? Que a gente não enfrenta só um problema hoje histórico e político, sendo igreja, de sistema, onde o capitalismo ele acaba direcionando aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos viver. Ele te dá uma linha de como você deve ser. E Jesus vem e fala assim, peraí, é o reino dos céus, não é o reino dos César. Não é o capitalismo, não é o socialismo, não é nada disso, é o reino dos céus. E aí Jesus vem no âmbito religioso e mostra isso para nós. A igreja se move através daqueles que precisam. E não aqueles que precisam, buscam esperança, desculpa a palavra pesada, mas em falsos profetas. Se a gente cai lá no versículo 16, quem puder ler o versículo 16 aí para nós, por favor? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as cobras. Aí pode continuar lendo. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Pode falar. A gente já tocou aqui no aspecto político, a gente já tocou aqui no aspecto religioso. E tem um aspecto que pega ainda mais. Então, nesse versículo 16, Jesus está mostrando para os caras, ó, vocês vão proclamar o Evangelho, vocês vão ter que distribuir generosidade, desinteresse mútuo, vocês não têm que ter interesse nenhum. E ele vai mostrar para esses caras o quê? Além disso, vocês vão ter problema, vocês vão enfrentar enfrentamento. Porque toda ação revolucionária, ela tem um resultado do quê? De causar um chacoalho. Então aí ele vai narrar o quê? Que esses caras eram levados ao sinédrio. Então Jesus está deixando claro que esses caras vão ser levados para julgamento o quê? Da religião. Depois ele fala que esses caras vão ser levados para os governadores, esses caras vão ser levados para o julgamento político. E depois Jesus fala para ele o quê? A narrativa do quê? Do filho contra o pai, do filho que mata o pai, da nora contra a sogra e tudo mais. E aí tem uma implicação, que é a família. Então o que Jesus está mostrando para esses caras, que acima de tudo isso, política, religiosidade, família, está o reino dos céus. E o que ele está falando para eles é que tem como a gente aplicar a revolução sendo gracioso. Por isso que Jesus usa o termo ovelha em meio de lobos. Então o lobo é aquele bicho que vai para cima, ele vai para a caça. Ele anda em bando, ele almeja, ele cerca a vítima. Eu não sei se todo mundo já esqueci o nome do filme, mas um filme que o cara cai de avião dentro de um lugar onde tinha lobos. E esse cara, ele começa, as pessoas que sobreviveram nesse acidente de avião, eles começam a ser cercados pelos lobos. Porque como o lobo anda em bando, eles começaram a articular como eles iam matar para se alimentar dessas pessoas. Então o lobo é esse bicho, ele vai para cima, ele é voraz, ele não tem limite, ele ataca. A ovelha não. A ovelha ela precisa ser conduzida. A ovelha ela precisa de cuidado. Mas a ovelha tem a função dela no rebanho. Então é justamente isso que Jesus está mostrando para eles. Vocês vão ter enfrentamentos da religião, vocês vão ter enfrentamentos da política, vocês vão ter enfrentamentos da própria família. Então muitas vezes, se a gente trazer para o nosso contexto, quem nunca aqui teve uma discussão política na família? Ah, eu votei em fulano, eu votei em ciclano. Quem na religião nunca questionou o pastor? Ao pé da Bíblia. Mas cabe a nós questionarmos e discutirmos, enfrentarmos esses obstáculos de maneira graciosa. Por isso que Jesus ele fala,
Estou mandando vocês como ovelhas. Para que a gente, assim como Gandhi um dia aplicou, e esse cara nem era cristão, um amor pacifista. Um amor que vai além da fronteira. Se a gente pegar para mim na era histórica, o único cara que entendeu Cristo e aplicou na história foi um hindu. Porque esse cara foi inserido numa Índia onde tinha aflição, onde estava tendo expansão territorial, onde eles viviam em guerra, e ele conseguiu pacificar no amor. Tanto é que Gandhi fala, eu acredito no seu Cristo, mas não acredito no seu cristianismo. Então Gandhi entendeu a separação de Cristo ressurreto para a religião. Ele conseguiu ser luz dentro da política, ele conseguiu ser luz dentro da religião, ele conseguiu ser luz dentro da família dele. Então o que Jesus está narrando aqui é que o que ele quer de nós é que o reino dele seja estabelecido nas nossas vidas em todos os âmbitos nos quais nós somos inseridos, seja político, seja religioso ou seja familiar. E sem essas três frentes a gente não consegue viver. Não consegue viver, porque o que rege hoje o mundo é os sistemas está ligado à política. O que rege a religião hoje é a política, porque tem politicagem dentro da religião. Em maior ou menor grau, a gente por si mesmo acaba fazendo isso às vezes. E dentro da família, quem casou sabe como é que é. Às vezes você tem que dar uma segurada, dar um migué com a esposa, então ela não tá brava, você vai jogar bola de segunda, você leva um buquê de flor para ela, entendeu? Então, tem todas essas coisas. E o interessante na continuação disso é quando Jesus fala para nós sermos astutos como as serpentes e simples como as pombas. E continua no que? Jesus ensinando para esses caras essa questão do enfrentamento. Vocês têm que ser astutos como as serpentes e simples como as pombas. Então quando vem a pomba, qual que é a figura que vem de nós na Bíblia, lá no Antigo Testamento? Qual que é a figura que marca o simbolismo da pomba no Antigo Testamento? Em que momento que ela é? A pomba é tida como um marco? Depois de Dilúvio. Lá na Arca de Noé. Quando Noé solta a pomba, ele solta, beleza. No contexto de restauração de Deus para com a terra e para com os homens, a pomba volta com o quê? Ela volta com o quê? Com galho. E ali, o que Jesus está deixando bem claro, eu vejo nesse contexto, e até tirei a aplicação do Ed René, nesse contexto que ele fala, simplesmente o que Jesus está mostrando ali é que através da simplicidade de uma pomba a gente pode trazer restauração para a sociedade. Se a gente entender o contexto de ovelha de graça, se a gente entender essa simplicidade da pomba, a gente vai agir como agentes de restauração da sociedade na qual nós vivemos. E quando ele fala da serpente, fica nítido isso na narrativa de João 3,4, né? Eu acho que é João 3,4 quando ele cita que Moisés levantou a serpente no deserto, e ali fica claro que na peregrinação do povo saindo do Egito, os caras começaram a murmurar, começaram a questionar o próprio Deus, eles questionavam a Moisés, que era o sacerdote, que intermediava a relação deles com Deus. E o que Deus faz? Solta a serpente no meio desses caras. E a serpente ali começou a picar e começou a disseminar veneno no meio do povo de Deus. E o que acontece? Moisés, como um ser gracioso no Antigo Testamento, já dando resquício da graça de Deus através da vida de Moisés, Moisés vai lá trocar um ego com Deus. Fala, pô Deus, tem misericórdia dos caras aí, pô. O que a gente pode fazer? O que Moisés vai e faz? Ele estende uma serpente de bronze no meio do deserto. E todos aqueles que contemplassem as serpentes, simultaneamente eles eram o quê? Eles eram curados. Eles eram curados de tudo aquilo que a serpente que o próprio Deus havia mandado para envenenar por causa da iniquidade do povo.
Deus, através da intermediação de Moisés, Deus mostra a face de um ser gracioso ali no Antigo Testamento. Mostra para os caras o que? Foi picado, mas se vocês olharem para a serpente e contemplarem a serpente, não no sentido igual, mas se vocês olharem para a serpente, vocês vão sair dali curados. Então, esse contexto da gente interagir com o mundo, de nós questionarmos os padrões religiosos, questionarmos os padrões políticos, questionarmos muitas vezes o que a família vai falar, pô, você está indo contramão do que o mundo prega, do que os sistemas te regem. O que Jesus está falando para nós é o quê? Continuem agindo, continuem tirando a sujeira debaixo do tapete, que continuem questionando, mas questionem como ovelhas destinadas aos lobos. Sejam astutos como as serpentes, mas serpentes que vêm com ação de cura, como a serpente que foi levantada lá no deserto, com Moisés. Sejam agentes de restauração nessa sociedade, mas com a simplicidade de uma pomba, que é o que ficou evidente no Evangelho de Cristo. Então, nesse imperativo de generosidade, desinteresse, altruísmo uns para com os outros, altruísmo mútuo, a questão da restauração, a questão da indagação, o que fica claro e o que fica evidente para nós aqui é que se nós quisermos ser proclamadores do reino de Deus, a gente tem que estar disposto a viver como ovelha. A gente tem que estar disposto a depender do bom pastor. A gente tem que estar disposto a viver uma vida de desinteresse, onde muitas vezes eu sei que eu tenho direito àquilo, mas por amor do outro eu abro mão. Ter a capacidade de olhar para a vida do próximo e ter generosidade. E viver no reino de Deus, onde o imperativo principal é a graça e o amor do Pai. Então, muitas vezes, no mundo que a gente vive hoje, no contexto que a gente vive, eu acredito que nós devemos aprender, em tudo isso que nós falamos, é que hoje a gente tem que aprender a ser uma igreja que perdoa. A gente tem que aprender a ser uma igreja que partilha. A gente tem que aprender a ser uma igreja que não emite juízo. O juízo no sentido, esse é bom, esse não é. Esse serve, esse não. Esse tem curso superior, esse não. A gente tem que parar de emitir o juízo do cara chegar até nós e a gente falar o que você tem para dar. Mas a gente virar para o cara e falar assim, não, camarada, o que a gente tem sobre a mesa, a gente vai partilhar. O que a gente vive, a gente partilha junto. Aqui ninguém prega igualdade, aqui ninguém prega socialismo. O que Cristo veio pregar é um amor de generosidade. Em nenhum momento você vai ver Jesus falando de igualdade no sentido marxista. Você vai ver Jesus falar no âmbito generoso. A igualdade de Cristo é uma igualdade generosa. É uma igualdade que não emite juízo. É uma igualdade onde se perdoa. O marxismo não tem perdão. O capitalismo também não tem perdão. O capitalismo, se você faz errado, uma vez, duas vezes, três vezes, você é mandado embora. A graça de Deus, ela não te exclui. No marxismo, todo mundo tem que viver numa igualdade forçada, onde o Estado se sobressai a todos. E onde os poderosos do Estado vivem em abundância e o povo desgraçado na periferia. O Evangelho de Cristo não. O reino de Cristo é um reino de partilha. É o Evangelho da mesa. Como a gente vê na vida dos discípulos a caminho de Cafarnaum, onde Jesus sempre partilha a vida com os caras. O que Jesus quer de nós não é uma igualdade, onde nós vivemos de maneira igual no sentido financeiro, que é o que o capitalismo prega, a liberdade financeira, ou que o comunismo prega uma igualdade financeira. O que Jesus quer de nós é uma partilha de vida, porque
Porque quem partilha a vida, partilha tudo. E quem entende o imperativo do reino de Deus, se entende como pode. Porque a partir do momento que eu ponho a minha vida diante de Deus, para ser proclamador de Deus, Pedro, que era pescador, abandona tudo, não leva uma túnica e vai anunciar a mensagem de Cristo sem nada, ele está entendendo que quem rege a vida dele não é o sistema, quem rege a vida dele é Cristo. E ele entende a chamada de Cristo em que sentido? A partir que eu entendo que tudo que Cristo tem e que Ele me deu, para ser mordomo daquilo que me deu, não é meu, é dele, automaticamente quem não tem nada é o quê? É pobre. Quem não tem nada é pobre. Então quando eu entendo isso, essa verdade, eu começo a partilhar a vida. Porque eu começo a ficar sem sentir uma necessidade do próximo. Então o que eu queria deixar para vocês é isso, que a gente possa ser essa igreja relevante. Essa igreja que se une como as 12 tribos de Israel, que nós, nesses dias nós possamos nos reunir como um povo de Deus, que nós possamos entender o chamado, às vezes de abrir mão do nosso profissionalismo para dar vazão para a nossa vocação. Então hoje o sistema rege uma cultura profissional, não uma cultura vocacional. O Levi já falou isso aqui. Então que nós possamos caminhar como igreja de maneira onde a gente comece a olhar para o reino de Deus e não para o reino de céu. Que a nossa vida não seja caminhar para as coisas que esse mundo pode mudar. Porque se a gente for regido por esse mundo, a gente vai estar sendo lobo, não ovelha. Por isso que Jesus fala, ovelha vai ter. Então a ovelha, quando ela vai sair do aprisco, o que tem no aprisco? O alfinete, que ela bate no nariz, o agulhão, que ela, opa, vou voltar. Então tem as implicações no seu ovelha. O agulhão que tem no aprisco é os obstáculos que a gente vai viver no mundo como ovelha. Vai doer, mas vai doer mesmo. Porque quando a gente se dispõe a viver para Cristo, a gente consegue viver até os 33 anos e olha lá. Então hoje eu não tenho vivido isso, eu sou hipócrita. Eu acredito que nenhum de nós, maior ou menor grau, tem vivido isso. E o que me emociona assim de ver e ler a vida de Cristo é isso. Porque é um cara que marcou a história porque ele sabia mexer com o sistema de maneira graciosa. Ele sabia aplicar a justiça de Deus de maneira graciosa. Ele sabia interagir com o Pai e seu Cristo ressurreto nessa terra de maneira graciosa. Então, no único texto, ele consegue chocar os religiosos, os políticos e os próprios familiares. Jesus tinha uma palavra muito pesada para a própria mãe: quem é minha família? Então Jesus viveu uma vida de partilha. Jesus viveu uma igreja de perdão. Jesus viveu uma vida não de meritocracia, mas ao contrário disso. Jesus tinha N direitos de nascer no palácio. Ele era filho do rei, mas ele nasceu numa manjedoura. De lá, daquela manjedoura, a justiça se espalhou para o mundo, o cara que veio de Nazaré. Então a implicação de Cristo é essa. A implicação do reino de Deus, ele está baseado na humildade, na simplicidade, na generosidade, no desinteresse, na entrega ao próximo, no questionamento, mas em amor. Porque trazendo para o nosso contexto de igreja hoje o que eu vejo é o quê? É uma guerra. É uma guerra que tem acontecido no nosso tempo. Eu prego prosperidade. Eu prego missão integral. Eu não sei o quê. Eu sabe, eu sou do PT, eu sou do PSDB. O fulano não sei o quê. O Chico Buarque não pode mais andar 2 quarteirões que os caras querem extorcar o cara e apagar a história do cara. Você pode discordar da visão política do Chico, mas não apaga a história dele no Brasil. Não apaga a história de composição que aquele cara fez. E muitas vezes o que nós estamos fazendo, na nossa maneira de questionar, nós estamos criando uma guerra. Em vez de nós aplicarmos aquilo que nós vemos numa história mais atual na vida de Gandhi, na vida de Martin Luther King,
A gente quer aplicar aquilo que Hitler fez, buscando estratégias para alfinetar aquele que prega o evangelho errado, ou para tentar desmascarar ele. Não, a gente tem que ir até esses caras como ovelhas. Vai doer. Se doer, deixa doer. A gente desmascara, mas desmascara em amor. A gente mostra a nossa visão política diferente do mundo, no nosso trabalho, na nossa faculdade, dentro da nossa casa, mas baseado não no marxismo, não no capitalismo, não na política intervencionista do PT ou do PSD, mas a gente se baseia no reino de Deus. Então a minha visão política hoje está alicerçada no Cristo ressurreto. A minha vida de religiosidade, se há isso em Cristo, está baseada em Cristo. A minha vida familiar com a minha esposa e com o meu filho, ela está baseada em Cristo. Então o que Jesus quer de nós é um desprendimento total. Ele está disposto a nos enviar, desde que nós comecemos a entender que a gente não tem direito a nada. Porque se foi nos dado de graça, a gente tem que dar de graça. Isso no implicativo da graça não existe direito. Porque o ser mais desgraçado do mundo, ele é passivo da graça de Deus. Aliás, ele é alcançado pela graça de Deus. Então a justiça de Deus não é a justiça de céu, que manda o cara para a cadeira elétrica. Não, o Evangelho de Cristo é aquele que pode alcançar aquele cara que vendeu droga e matou mais de 30.000 pessoas. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que pode alcançar Hitler. Mas isso não impede que nós fiquemos sentados. Calvino fala que a igreja tem que ser a voz do Estado. Isso tem que ser evidente nos nossos dias. Mas a gente só vai ter voz lá fora para desmascarar esses caras e apresentar a graça de Deus se a gente apresentar a justiça por graça. Eu não consigo chegar para um cara e falar, camarada, você está pregando prosperidade, você está pregando que Deus vai, você está dando aqui hoje 10%, que Deus vai te dar 20% amanhã. Cara, isso está errado. Se eu apresentar e falar para o cara, esse cara é louco, estilo, não sei o quê, e começar a meter o pau nesse cara, e não ter vida com esse cara, no sentido que de mostrar através da minha vida a graça de Deus, esse cara vai conhecer a graça. Ele vai conhecer a justiça, mas ele não vai conhecer a graça. Então o que Deus está mostrando para nós, e o que Ele quer da minha vida, o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer da vida da igreja, é que a justiça seja caminhada com graça. Ele quer que a justiça seja direcionada por ovelhas e não por outros. Ele quer que a justiça seja glorificada através de pessoas que se desprendem totalmente de um sistema corrupto e que apontam os erros desse sistema de maneira graciosa. Então o que Jesus quer de nós é o quê? Ah não, eu vou orar para que esse cara, para que Deus derrame juízo sobre a vida dele? Não. O que Deus quer de nós hoje é que nós nos levantemos, caminhemos na contramão do sistema e apregoamos justiça através da graça de Deus. Onde a gente esteja disposto ao quê? O Evangelho de Cristo, ao contrário de qualquer sistema, ele não veio para matar. Mas Jesus ele tem um chamativo para cada um de nós, para aquele que quiser servir, para aquele que quiser ser generoso, para aquele que quiser caminhar com Cristo, esteja disposto a morrer, não é matar. Então esse é o Evangelho de Cristo. A disposição de nós morrermos. Eu acredito que ninguém quer morrer. Então eu acho que o imperativo maior fica aí. Se a gente falar de se você tem uma túnica, ou duas túnicas, ou não leve nada, nunca mais, vai até soar, mas se a gente trata a vida na questão da morte, a gente começa a entender que o Evangelho de Cristo ele é revolucionário. Porque ele exige de você justiça, mas ele exige de você uma justiça em amor. Ele exige de você um desprendimento total, para que você esteja inserido no sistema, caminhando a contramão desse sistema, porém mantendo vínculos com esse sistema de maneira graciosa. Onde, ao longo da caminhada, as coisas se modificam. Porque as pessoas não vão ver só justiça, mas elas vão ver graça. Porque a partir do momento que nós fizermos justiça, os alunos da área de humanas,
eles não vão abandonar Marx. Os alunos da área de humanas da economia, eles não vão abandonar Adam Smith. Porque tem justiça nesses casos. Mas tem a justiça de acordo com o reino de César. Agora, a partir do momento que a gente começar a contextualizar a nossa vida aqui, entendermos que a vida com Cristo não é um, mas somos nós, quando a gente entender que quando nós andamos em comunidade, nós começamos a socializar tudo aquilo que nós temos, no sentido de vida, a gente começa a ficar sensitivo e sensível para a necessidade de cada um. E a gente começa a olhar o mundo lá fora de uma maneira diferente. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Que a igreja seja movida pelo perdão, que a igreja seja movida pelo não juízo, mas que ela seja movida pelo juízo de Deus. Porque o juízo de Deus ele é severo, mas ele é gracioso. Então é isso que eu queria falar para vocês. Amém? Vamos orar para encerrar, Levi, você ora aí. Acabou de falar, então. Uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças por essa noite e pedimos que o Teu Espírito venha nos direcionar para viver baseado nos princípios do Teu reino, Pai. Do Teu sistema e não dos sistemas desse mundo, Pai. Que o projeto que nós vemos em Ti, ele não é um projeto de poder, mas é um projeto de serviço, Pai. Como o Mineiro apontou aqui. Serviço manifestado na maneira como nós dispomos a nossa vida graciosamente, oferecendo os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, tudo aquilo que nós somos em prol do Teu reino, Senhor, em prol da manifestação do Teu Evangelho nas nossas vidas. Que o Senhor nos capacite a viver dessa forma, Senhor, dia após dia da nossa vida, na onde nós estivermos, a partir da nossa família, da nossa casa, a partir do nosso trabalho, Senhor, que o Senhor nos use ali para exalarmos o Teu bom perfume. É o que nós te pedimos, para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu peço que o Senhor conceda uma boa noite de descanso a cada um aqui nesse lugar e tenhamos uma semana maravilhosa na Tua presença. No nome do Teu Filho Jesus, amém.